Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus estamos aqui para aprender, estamos iniciando, né, mais um trimestre, né? E hoje a aula de hoje será sobre a lição juvenis, onde fala sobre personagens marcantes da Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, né, diretamente do canal EBD para você. Agora iremos iniciar mais uma lição. Meus irmãos, a lição aqui, a lição número 1, fala sobre José, né, fiel até nas desventuras. Nós vemos aqui que o texto da lição diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. A lição se divide em alguns capítulos. O primeiro capítulo fala sobre quem é José. O segundo fala sobre as desventuras de José. E o terceiro fala sobre os planos de Deus. Então, uma lição muito boa, que fala sobre esse personagem marcante da Bíblia, né, por nome José. Esse homem de Deus, né, que mesmo diante das dificuldades, das adversidades, ele não deixou abalar a sua fé. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui a lição número 1, né, fala sobre José, fiel até nas desventuras, certo? A palavra desventura, eu coloquei aqui, olha, significa desgraça, certo? Então a palavra desventura significa desgraça. Então fala das desgraças que José passou na sua vida. Você me perdoe, a voz está um pouco rouca, né? Porque peguei uma virose essa semana, mas graças a Deus estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Toda a honra para a Cristo, né? Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que o nome José, ele vem do hebraico Yosep, certo? Yosep, certo? Que significa que Deus aumenta e ele acrescenta, certo? É o significado da palavra do nome José, certo? E eu coloquei aqui, ó, José, o título fala sobre José fiel até nas desventuras. A palavra fiel significa aquele que guarda fidelidade, que cumpre seus contratos, que é uma pessoa leal e fiel às suas promessas, certo? Então, o significado da palavra fiel, certo? Vamos lá. José ele era filho de Jacó, certo? Era filho de Jacó com Raquel. O nascimento de José não vou dizer assim, um milagre, é um milagre, porque Jacó já era velho, já era avançado de dias, e Raquel até então era estéril, ela não tinha tido filhos, mas a Bíblia diz que Deus se lembrou, né? Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre, né? Como é bom Deus, sempre por isso que é bom sempre nós estarmos recorrendo a Deus, orando, clamando ao Senhor, e Deus vai se lembrar dos seus. Então a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre, e nasceu José, que é o primogênito de Jacó com Raquel, né? O primeiro primogênito deles. Não era o primogênito de Jacó, né? O primogênito de Jacó, perdão, era Rubem, certo? Mas nós vemos aqui que era com a irmã de Raquel, né? Leia, ou Lia, dependendo de algumas versões. Vamos lá. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que José era filho de Jacó com Raquel, né? Jacó teve... Olha uma coisa aqui interessante. Jacó, ele teve muitas falhas como pai, né? Já que ele teve 4 mulheres, teve ali 12 filhos e uma filha, totalizando 13. Então Jacó ele teve falhas como pai, porque não se pode amar mais um filho do que a outros e demonstrar esse amor. Claro que às vezes tem filhos que é mais obediente do que os outros, mas para um pai, para uma mãe, não se deve demonstrar esse amor para uns mais do que para outros, né? Porque sempre vai gerar conflito, certo? Então nós vemos aqui que José ele tinha 17 anos, nessa época já, né? Já foi crescendo, mas na época que ele foi vendido pelos seus irmãos ele tinha 17 anos, certo? Então Jacó já era velho, como já falei aqui, certo? E Raquel era estéril. E José era um sonhador. A Bíblia diz que ele tinha sonhos, né? E contava para seus irmãos, contava para o seu pai. E nós vemos aqui que José era um sonhador. Ele sonhava, contava para seus irmãos. Os seus irmãos ali não gostavam, porque os sonhos de José revelavam o futuro, na verdade. Não era Deus revelando o futuro que queria fazer na vida de José.
primeiro sonho que ele contou para seus irmãos foi quando eles estavam ali no campo, né? E o moinho de capim de José ficava em pé no centro e o molho do capim, né, de seus irmãos se prostravam dentro do molho do capim de José. Né? Então eles se irritavam com José porque a gente vai servir a você quando ficar mais velho. E depois sonhou que a lua, né, as estrelas, o sol, a lua se prostravam dentro de José, até o irmão dele, até o pai dele se repreendeu ele ali, mas a Bíblia diz que tudo isso Jacó guardava em segredo. Certo? Eu botei aqui uma pergunta aqui, olha, José, certo? José, ele era um tipo de dedo duro? Aí na verdade uma pergunta, né? Porque a Bíblia diz que José trazia uma má fama de seus irmãos. Aí essa pergunta, será que José, ele era um tipo de dedo duro, ele dedurava os seus irmãos? Mas vamos lá, para um filho que é obediente, certo? Para um filho que é obediente, um filho ou uma filha é obediente a seu pai ou a sua mãe. E quando seus pais fazem pergunta, tem três tipos de resposta que um filho pode dar a seus pais. Primeiro, ele pode falar a verdade, certo? Ele pode omitir a verdade, certo? Ou ele pode mentir. Então José, que muitas vezes ele ia ajudar seus irmãos ali no campo, ao voltar, Jacó sabendo que José era um filho obediente, ele fazia perguntas a José e José tinha três tipos de resposta. Ou falava a verdade, ou omitia a verdade, ou mentia. José, por ser obediente, né, por ser obediente, ele falava a verdade. E muitas vezes falar a verdade, né, representaria ali ele tipo denunciar ali seus irmãos. Tá? Então tinha tudo isso aí. Vocês me perdoem o barulho, porque como eu fiquei meio doentado essa semana, aí não deu para gravar um pouco mais, no horário mais silencioso. Então já tinha três tipos de resposta: falar a verdade, omitir a verdade ou mentir. Certo? Olha aqui, veja que interessante. Como é horrível uma pessoa honesta, certo? Uma pessoa honesta trabalhar com uma pessoa desonesta. É uma coisa horrível. Uma pessoa honesta que preza a honestidade trabalhar com uma pessoa desonesta. É horrível, é ruim, é terrível, certo? Nesse caso era o caso de José, onde José era honesto e seus irmãos eram desonestos, certo? Então tinha tudo isso. Mas nós temos que ter o seguinte, nós temos que ter a seguinte conclusão sobre José. A Bíblia diz que José, ele tinha um espírito de excelência, certo? Então José, ele tinha um espírito de excelência. É isso que nós podemos ver aqui, certo? Aqui eu já falei aqui, né, que o primogênito de Jacó era Rúben, certo? Com Leia, certo? E José falava a verdade, tudinho, ele trazia uma fama de seus irmãos, né? Ele não mentia, ele falava a verdade, ele não era um tipo de dedo duro, mas quando uma pessoa verdadeira é perguntada sobre algo, ela vai ter que falar a verdade, né? Não vai mentir, nem omitir, certo? Então nós vemos aqui que esse amor de Jacó por José ficou explícito quando José ele ganha uma capa colorida, certo? Quando José ganha uma capa colorida. Nós sabemos aqui que pela lei, o filho a ser responsável de cuidar de toda a casa, de toda a tribo, seria Rúben. Mas a Bíblia diz que Rúben ele se deita com uma das mulheres de seu pai, né, que foi Bila, certo? Então nós vemos aqui que Rúben, o seu pai descobriu, Jacó descobriu, mas ele guardou isso em segredo, né, porque senão teria que punir o próprio filho até a própria morte, né, porque era um adultério, certo? Então Jacó ele passa a investir em José, vendo que José tinha um espírito de excelência, falava a verdade, era obediente, e ele dá essa capa colorida, né, para José. E nós sabemos aqui que a palavra, bati aqui, que a palavra não, perdão, tecido colorido naquela época era muito caro, certo? Então tecido colorido naquela época era muito caro. Eu vou falar aqui só de algumas cores, só para você ter uma ideia como era uma roupa colorida naquela época. Era como é que eu posso dizer? Era caro e de difícil acesso, né? Não era uma coisa que dava acesso para todos. Era uma coisa difícil de se encontrar. Por exemplo, vamos lá só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, vocês já ouviram falar de púrpura, certo? De púrpura. Púrpura ou roxo, né? Que púrpura é um tipo de roxo.
Na verdade, a púrpura foi usada pela nobreza romana, certo? Pela nobreza romana, e tornou-se a cor imperial do Império Romano, do Império Bizantino, dos bispos católicos, do Império Japonês, certo? Nós vemos tudo isso aí. A púrpura tíria, certo? A púrpura tíria, que é dessa púrpura que nós estamos falando, ela vinha da cidade de Tiro, no Líbano, certo? E ela valia ouro, certo? Todas aquelas cores que não eram obtidas de forma mais fácil na natureza era cara, né? Porque era de difícil acesso, certo? Então a púrpura, ela era extraída de um caramujo da espécie Murex, certo? Da espécie Murex do mar Mediterrâneo. E vinha da secreção desse caramujo, certo? Então a púrpura era extraída de um caramujo, chamado de um caramujo da espécie Murex, né? Dali do mar Mediterrâneo, certo? E vinha da secreção desse caramujo. Só para vocês terem uma ideia como era caro e difícil a extração, como era difícil essa cor. Olha aí, ó, 1000 desses caramujos, você pegasse lá, seria 1000, você pegasse 1000 desses caramujos, você só iria obter 1 grama, certo? Então, para obter uma única grama da púrpura, certo? Era necessário 1000 desses caramujos, certo? Só para você ter uma ideia, por exemplo, 1 quilo de tecido de algodão tingido com a púrpura, com essa púrpura aqui, valeria hoje $25.000. Então, 1 quilo de tecido de algodão tingido com essa púrpura valeria $25.000. Então, era muito caro. E havia leis, certo? Havia leis para proteger essa pesca predatória, porque era uma cor que estava relacionada com a nobreza, né? com as pessoas do império ali, com as pessoas muito ricas. Inclusive o próprio imperador Nero, certo? O Nero, que era o imperador romano, ele punia com a morte quem infringisse essas leis. Que essa tecido, essa cor, essa púrpura, ela estava destinada somente à nobreza, certo? Então quem infringisse essa lei poderia ser punido com a morte. Então só para você ter uma ideia como era caro e difícil coisas coloridas. Por exemplo, o amarelo, para os egípcios, o amarelo simbolizava a eternidade. O azul era uma das cores mais difíceis de se extrair, porque não tinha de forma natural na natureza. Tinha que fazer uma combinação de outros produtos para se obter a cor azul. Então a cor azul era uma das mais difíceis de se fazer, porque não tinha de forma natural na natureza. Certo? Olha outra cor que interessante. O carmim. O carmim, que é um tipo de corante vermelho vivo, certo? Ele era extraído do inseto do inseto chamado cochonilha do carmim, que era muito caro na antiguidade. Com o tempo, esse carmim ele ficou como uma cor oficial da Guarda Real Britânica. Então vocês veem aqueles soldados que têm aquele chapéu longo, né, com aquele vermelho cor vivo. Na antiguidade aquele vermelho veio dali do carmim, né? Então se tornou a cor oficial da Guarda Real Britânica. Tinha também o azul índico, né, utilizado para tingir os kimonos da realeza do Japão, certo? Então só para vocês terem uma ideia aqui que realmente tecidos de cores eram muito caros, né? Não se encontrava com tanta facilidade na natureza. Inclusive aqui nós vemos aqui que a púrpura era muito cara. Então quando Jacó dá essa manta colorida para José, seu filho, ele mostra ali que estava colocando José para ser o seu sucessor ali naquela tribo, né? A Bíblia diz que era uma manga, um tecido colorido, né? Que com certeza deu muito trabalho para se fazer, demorou um certo tempo para se fazer, e era como se fosse ali. Então Jacó estava mostrando para todos ali que José seria o seu sucessor. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar aqui a parte 2 desse vídeo. Paz do Senhor. Meus irmãos, voltando para a parte 2 aqui desse vídeo aqui, da lição ainda dos juvenis, falando sobre a vida de José, né? José fiel até
nas desventuras. Desventura significa desgraça, certo? Vamos lá. Olha aqui, a gente já falou aqui que Jesus também, né? Jesus até mais, superava todos, né? Jesus era perfeito. Vamos lá. José, né? José, ele era um exemplo de pureza e lealdade, certo? Nós vemos aqui que a honestidade de José, certo? A túnica de várias cores, certo? Mas os sonhos que ele tinha culminou no ódio, ciúmes de seus irmãos, certo? Até que isso aí ficou insuportável quando eles foram pastorear as ovelhas num lugar mais afastado dali onde eles moravam. E a Bíblia diz que José foi lá, né, foi encontrar eles, e eles tentaram matar José. Né? Tentaram matar José até que Rubem não deixou que matassem ele, e jogaram ele ali no poço, até que Judá teve a ideia de vender José. Né? Então José ele foi vendido para uma caravana que ia passando, uma caravana de ismaelitas e midianitas, certo? Eles tentam matar ele ali, mas aí a Bíblia diz que Rubem não deixa, certo? Rubem era o primogênito. Então Judá ele prefere vendê-lo, né? Melhor, lá em Gênesis 37, do 25 ao 28. É melhor vender do que matá-lo, né? Matar o próprio irmão. Então vamos vender ele. Então foi a ideia que Judá teve. Vamos vender ele, nós ganhamos o dinheiro por vender ele e ninguém levanta a mão contra ele para matá-lo, né? Então nós vemos aqui que eles foram vendidos para uma caravana chamada de caravanas de ismaelitas e midianitas. Só lembrando que os midianitas, né? Depois tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre a genealogia de Abraão. É interessante vocês verem. E nós vemos aqui que os midianitas são descendentes de Abraão com Quetura, certo? E os ismaelitas descendentes de Abraão e Agar. Porém, eles não se conheciam, né? Não se conheciam porque ali já tinham passado muitos anos e ali já tinha os filhos de Abraão, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. E eles moravam em lugares diferentes, regiões diferentes, né? Então não se conheciam, eram descendentes, certo? Não eram ali filhos do primeiro grau. Então nós vemos aqui, né, que eles vendem para uma caravana de ismaelitas midianitas por 20 moedas de prata, certo? Nós vemos aqui por 20 moedas de prata, lá em Gênesis 37, 28, nós vemos que qual era o plano? Vamos sujar a túnica, né? Vamos sujar a túnica de sangue e levar para nosso pai dizer que ele foi ferido ou atacado por um animal feroz, né? E matou ele ali. Então eles mataram, depois que venderam José para a caravana midianitas e ismaelitas, eles mataram a cabra, sujaram aquela manta colorida de sangue e levaram para seu pai dizendo que José tinha sido atacado por animais ferozes e tinha morrido. Né? E Jacó sofre muito, chora muito, rasga suas vestes como um gesto de humilhação e clama ali a Deus, né? Chora muito por essa notícia, né, que os irmãos dele tinham trazido, né, sobre José. Olha aqui, a túnica, só uma curiosidade, né? A túnica de manga curta e de manga longa. Então, geralmente as pessoas que trabalhavam no trabalho mais duro, eles usavam vestes de manga curta, né? Até para facilitar ali no movimento ali, certo? Era porque era um serviço mais braçal, certo? Já a túnica que José ganhou era uma túnica de manga longa, né? Então retratava ali que ele era uma pessoa que trabalhava mais na parte administrativa, né? A Bíblia diz que José sabia ler e escrever, certo? Então ele recebe aquela túnica de manga longa, colorida, mostrava ali que ele ia ser o sucessor de Jacó, mostrava ali que ele ia ficar mais na parte administrativa, né? Já que era uma veste de manga longa, certo? Então nós vemos aqui, ele suja, né, como já falei aqui, suja uma manta de cabra com sangue de cabra, certo? Lembrando que José tinha apenas, né, 17 anos de idade, certo? Ele tinha apenas 17 anos de idade. Né? José tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, certo? José tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, mas é necessário nós se apegarmos no seguinte, que José, ele tinha um espírito de excelência, ele era puro, né, leal, né? Ele era um exemplo de pureza, de lealdade,
certo? Então nós vemos aqui que chegou no Egito, nós vimos que Potifar compra José, né, como um escravo, né? Potifar, a palavra Potifar, o nome Potifar, vem de uma contração chamada Potífera, que significa aquele que Ra, o Deus Sol, deu, certo? Então esse é o significado da palavra Potifar, certo? Ele era oficial militar de Faraó, certo? Eu coloquei eu estava lendo aqui um comentário bíblico e alguns estudiosos colocaram algumas datas de acordo com mais ou menos quando teriam sido acontecido. Eu coloquei umas datas aqui, porém essas datas são especulativas, certo? Não tem como comprovar se realmente foi nesse ano. Mas são datas especulativas. Eu achei interessante colocar aqui. Por exemplo, em 1898, essas datas são antes de Cristo, certo? Então, 1898 antes de Cristo, José ele é vendido ao Egito, certo? Com apenas 17 anos de idade. Em 1885, certo? Ou seja, 13 anos depois que José chega no Egito, 13 anos depois, ele é liberto da prisão para se tornar-se governador. E ele tinha aqui 30 anos, certo? Nós não sabemos quanto tempo, a Bíblia não relata quanto tempo José passou preso ali na prisão. Foi alguns anos, certo? Mas desde quando ele chegou no Egito e foi vendido para Potifar, até ele se tornar governador, né, vizir ali do Egito, passou 13 anos. Desses 13 anos, podemos entender que ele passou alguns anos ali na prisão, certo? Vamos lá. Antes de me apegar aqui, vamos lá para vocês entenderem. Nós sabemos que a esposa de Potifar, certo? Ela tenta seduzir José para se deitar com ele. Vocês podem ler em Gênesis capítulo 39, versículos 6, 7 e 9, certo? Então ela tenta seduzir José para que José se deitasse com ela. A Bíblia diz que José era um homem jovem, formoso à vista, era um jovem bonito, certo? Então essa beleza chamou a atenção da mulher de Potifar. E ela tenta seduzir ele, porém ele era fiel a Deus e fiel a seu Senhor, certo? Então nós vemos aqui que por ele não se deitar com a mulher de Potifar, ela acusa ele de tentar seduzi-la. E ele é preso ali na prisão ali no Egito, certo? Algum tempo depois, a Bíblia diz que é preso o copeiro e o padeiro ali do faraó, certo? O copeiro foi preso porque quando foi dar o vinho a Faraó, tinha mosca dentro do vinho, e o Faraó se indignou com isso e mandou prendê-lo. E no caso do padeiro, ele foi preso porque tinha pedras pequenas dentro do pão do Faraó. Isso é um absurdo, né? Então nós vemos aqui que eles foram presos. A Bíblia diz que eles ficaram sob o cuidado de José ali na prisão, e ambos tiveram um sonho, certo? Ambos tiveram um sonho, e José interpretou, vocês podem ver lá em Gênesis capítulo 40, 23, depois 41, 21. Então nós vemos aqui que José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, né? O do copeiro, que depois de 3 dias ele seria restituído ao seu cargo, e o padeiro seria enforcado, certo? E depois de passou 3 dias, né, a Bíblia diz que o faraó manda colocar o copeiro de volta ao seu cargo, e o padeiro ele é enforcado, certo? Nós vemos aqui que a Bíblia diz que o faraó teve um sonho, certo? A Bíblia diz que o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Até que depois, veja que interessante, quando José interpreta o sonho do copeiro, José diz ao copeiro: olha, lembra-te de mim ao faraó, para me tirar daqui, porque nada eu fiz para estar aqui. Só que a Bíblia diz que o copeiro se esquece de José, certo? Só que é interessante o seguinte: as pessoas podem se esquecer de mim e de você, mas Deus ele não se esquece. E a Bíblia diz que 2 anos depois desses acontecimentos, teve o faraó um sonho, certo? Teve o faraó um sonho, e vocês podem ver aqui Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao 8. E a Bíblia diz que o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Até que o copeiro disse: olha, quando eu estava preso ali no presídio ali no Egito, eu tive um sonho junto com o copeiro quando ele estava vivo, e teve um escravo lá que estava preso, uma pessoa, um hebreu, e ele interpretou o sonho. Então o faraó teve essa curiosidade, manda chamar José. A Bíblia diz que José
é levado para tomar um banho, para se barbear, para cortar o cabelo, antes de aparecer ali diante de Faraó. E quando aparece diante de Faraó, a Bíblia diz que Faraó conta ali, né, dos sonhos para eles, né, que foi 7 vacas gordas, 7 vacas magras, espigas bonitas, espigas feias. E ele conta o sonho ali, até que José interpreta o sonho e ainda dá um conselho ao rei. Olha, que você deve colocar uma pessoa para administrar, né, todo o Egito, para que nos anos de escassez aquele alimento, né, juntado durante a bonança venha suprir todo o Egito. Então nós vemos aqui, aí eu voltando para cá, aí quando José ele é escolhido como governador, né, nós vemos aqui que em 1885 José é liberto da prisão para tornar-se governador, ele tinha 30 anos, lembrando que essas datas aqui são especulativas, certo? 1885 a.C., certo? Nesse mesmo ano, 1885, né, nós vemos aqui o início dos 7 anos, certo? Dos 7 anos de fartura, certo? Nós vemos aqui 1878, 7 anos depois, nós vemos aqui que tem o início dos 7 anos de fome, certo? Lá em Gênesis 41, 47. 2 anos depois, 1876, nós vemos que, antes disso, né, nós vemos que os filhos de Jacó foram ao Egito comprar mantimento. Aí teve aquelas coisas que José não se revelou para eles, mas depois de um tempo, José se revela para seus irmãos e manda chamar toda a sua família ali para morar no Egito, certo? Então, a Bíblia diz que o faraó dá Asenate como esposa a José, certo? Dá Asenate, né, como esposa a José. Asenate, o nome Asenate significa dedicada a Neite. Neite era uma deusa egípcia, era a deusa mãe. Na mitologia egípcia, foi ela que criou os seres humanos, certo? E a serpente Apep, que é aquela serpente que Ra, na mitologia egípcia, a serpente Apep é a serpente do submundo, né? Que durante a noite vai o deus Sol, né, chamado de Ra, ele combate essa serpente noite após noite para que ela não devore o mundo dos vivos, certo? Então só para vocês terem uma ideia, certo? Então depois de tudo isso aqui, José tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, mas a Bíblia diz que José tinha um espírito de excelência. Amém, meus irmãos? Então vou parar por aqui e espero que vocês tenham aprendido aqui e já iremos iniciar aqui a parte 3 desse vídeo. Meus irmãos, agora finalizando aqui a parte 3 desse vídeo aqui, dessa lição, nós vemos aqui que desse casamento entre José e Asenate, como já falei aqui, nós vemos que José teve 2 filhos. O primeiro se chama Manassés, certo? Que significa aquele que faz esquecer, certo? Então aqueles que faz esquecer, né? Fala ali, é um atributo ali onde as adversidades e as injustiças que ele sofreu, certo? E também nasce outro filho chamado Efraim, que significa frutificação, né? Nós vemos que ele nasceu durante o tempo de fartura ali do Egito, durante aqueles 7 anos de fartura. Então nós vemos aí que esses 2 filhos ele deu o nome, né, sempre relatando primeiramente aquele que faz esquecer, né, tem a ver com aquele que faz esquecer, aquele perdão, né, às vezes a gente perdoa, a gente esquece aquilo, não é? Nós vemos aqui Efraim, frutificação, né? Nós vemos aqui que Deus já está, ele relata nesse nome aqui, Efraim, que Deus já estava abençoando ele, certo? Nós vemos aqui que a seca, certo? A seca não foi somente no Egito, né? Países vizinhos também foram afetados, né? Ali na região da Palestina, ali no continente, muitos países ali no continente asiático, no continente africano e também alguma parte ali da Europa. E a Bíblia diz que muitos iam comprar ali no Egito, porque o mantimento que o Egito tinha não somente supria toda a necessidade ali do Egito, mas também a necessidade dos países vizinhos, onde muitas pessoas vinham comprar mantimento, certo? Aquela velha história, né? Situações difíceis, certo?
nos colocam à prova a nossa fidelidade e confiança em Deus. Vamos ler aqui Tiago capítulo 1, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim, olha, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Certo? Então as provações, as dificuldades nos colocam à prova a fidelidade e a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, a própria história diz, que José ele era conhecido ali como vizir ali na terra do Egito, certo? E a palavra vizir, certo? A palavra vizir significa ajudante, né? Principal funcionário administrativo, certo? Seus deveres eram variados, certo? Ele era encarregado do tesouro, né? Ele administrava ali o tesouro ali do Egito, certo? Era responsável ali também da parte da justiça e da execução dos decretos reais, certo? Então ele tinha ali, era um cargo de confiança ali do faraó. Então nós vemos aqui que o faraó coloca ele num cargo de importância onde somente o faraó era maior do que ele ali em todo o Egito, certo? Ele também é chamado de Zafenat Paneia. Zafenat para os egípcios, Zafenat Paneia significa aquele que alimenta a terra dos vivos, certo? Então para os egípcios significa aquele que alimenta a terra dos vivos. Já para os judeus, depois veio ter outro significado, que era o revelador de segredos, certo? Seja qual for lá o significado, nós vemos aqui que Deus tinha abençoado grandemente ali José, certo? A Bíblia diz que um dos conselhos que, na verdade foi Deus, né? Deus que falou para José, e José fala ali para o Egito, para o faraó, que ele deveria recolher 1/5 de toda a produção do Egito, ou seja, 20%, certo? 20% de toda a produção do Egito seria recolhida e guardada ali em cílios, grandes cílios, né? A produção seria elevada a nível máximo, certo? A nível máximo, e 20% de toda essa produção iria ser recolhida para guardar, para servir para os tempos vindouros, né? O tempo da fome, 7 anos de fome. Nós não sabemos se durante a época da fome a produção agrícola a produção de animal, tudo ali no Egito, caiu a taxa zero ou caiu drasticamente, né? Nós sabemos ali que época de fome nós fica impossibilitado grandes colheitas, fica impossibilitado de fazer grandes colheitas, grandes plantios, grande criação de animais. Então nós vemos aqui que época de seca, né, prejudica muito, né, a produção agrícola, certo? Ou seja, aqui nós vemos aqui que só para você ter uma ideia, nós temos uma ideia, o Egito, certo? O Egito da época de José, certo? É comparado aos Estados Unidos de hoje, que era a maior potência e mais moderna. Então, o Egito naquela época era como se fosse os Estados Unidos de hoje, onde era o país mais rico, mais moderno, mais poderoso. Então, o Egito nessa época era uma potência militar e uma potência moderna, né, em termos também econômicos, certo? Nós não sabemos quantas pessoas na época de José, quantos habitantes tinha ali na terra, no Egito, certo? Ali nas principais cidades. Mas nós vemos aqui que na época de Moisés, alguns historiadores acreditam que na época de Moisés, o Egito tinha uma população de mais ou menos 5 milhões de habitantes, certo? Que habitavam ali nas principais cidades ali de todo o Egito. Então todo mundo queria morar no Egito, todo mundo queria morar naquela região, porque era um país a maior potência do mundo na época, era um país moderno, era um país que ali no delta do Nilo a produção agrícola era muito grande e ainda nos dias de hoje ainda é muito. Então nós sabemos aqui que o Egito era a maior potência da época. Mas, meus irmãos, o que nós podemos extrair aqui da lição de José é que mesmo diante das adversidades, José não deixou
sua fé ser abalada. Nós vimos que José tinha um espírito de excelência, nós vimos que José tinha um espírito de lealdade, de pureza, que nós também possamos agir assim também para com Deus e para com o próximo. Agindo assim, Deus também nos abençoará com sabedoria para resolvermos os grandes conflitos dos nossos dias. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham aprendido e que Deus possa te abençoar para que você possa ter uma ótima semana na presença de Cristo. Paz do Senhor.